crianças, vamos continuar o assunto, tá? Se eu não me engano, vocês pediram, ou foi outros alunos que pediram para começar as provas da semana que vem, né? Então, essa semana a gente acaba esse assunto aqui, tá certo? De Era Vargas, ok? A gente vai continuar agora com redemocratização, tá? O último assunto que a gente viu em Era Vargas foi Estado Novo, vocês estão lembrados? É o seguinte, tá? Estado Novo, para relembrar, para a gente continuar esse assunto aí, ele vem depois daquele período, né, de constitucionalização, e o Estado Novo, ele é caracterizado pela ditadura de Vargas, né? Isso quando ele faz justamente o DIP, né, que vai ser o Departamento de Imprensa, né, que ali ele faz a censura à imprensa, rádio, televisão, que a gente comentou aqui, não é isso? Mas a gente viu também que ele trouxe alguns benefícios para o Brasil, né? Como as indústrias automobilísticas, né? Principalmente as indústrias de grande porte. Ele trouxe também a indústria, né? de fazer a refinaria de petróleo, né? Para a exploração de petróleo em Lobato, na Bahia. E a gente vai ver agora a chamada redemocratização. A palavrinha redemocratização quer dizer o quê? Quer dizer voltar a ter uma democracia, né? Por que a gente vai trabalhar com essa palavrinha? Deixando claro que a gente está começando a sair de um período chamado Estado Novo, tá? Nesse Estado Novo, é isso que eu acabei de falar, Getúlio Vargas, ele trabalhava, né? Ele governava com uma ditadura, tá? Então, numa ditadura, a gente não tem eleições, né? Para falar a verdade, desde o período constitucionalista que ele vem nesse sistema, tá? De não haver eleições, né? Ele colocava no lugar os interventores, tá bem? Então, na ditadura, ele permanece assim, ele permanece ditando leis, né? Criando leis, e a Constituição, ela praticamente não é usada, né? Então, a gente tem aí o Estado Novo com esse processo, né, de ditador, né? Então, vê só, na redemocratização, a gente vai ter esse caminho, tá? Que seria a volta para a democracia. E o que a gente chama de democracia é essa que a gente vive agora, né, na República, que é você poder ter a decisão de escolher seu próprio presidente, né, de opinar. Então, vamos lá, tá? A gente vai começar a redemocratização, tá bem? Por um fato triste, mas que vai se tornar realidade, que é quando o Brasil, ele entra, tá? Na Segunda Guerra Mundial, tá bem? Não é aquela, vamos dizer, aquela entrada, o Brasil foi para lutar na Segunda Guerra Mundial, não. Ele foi, tá? Teve uma participação na Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente as mulheres foram trabalhar lá, né, com os feridos no ramo da enfermagem, né? Alguns militares foram também para ajudar os Estados Unidos, mas o fato é, tá, que a nossa redemocratização, ela começa a existir por causa desse fato, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E que ela vai se tornar uma situação contraditória. Vamos ver por quê, tá? Se vocês não se esqueceram, a Segunda Guerra Mundial, ela foi, tá certo? Ela existiu para combater o quê? Para combater o chamado nazismo e o fascismo, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Para quem não sabe, não lembra o que é nazismo, aí você lembra, associa Hitler, tá? Que aí você lembra do que seria o nazismo. Que são, vamos dizer assim, né? Que são correntes, governos ditatoriais, tá? Aí por que é contraditório? Porque o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial para quê? Para combater o fascismo, tá? Para combater o nazismo, combater o fascismo. Isso aonde? Lá fora, tá? No exterior. Só que o que estava acontecendo aqui no Brasil? O Brasil estava se mantendo internamente no governo ditatorial. Não era o que estava acontecendo com Vargas? Vargas não era um governo ditatorial? Tá? Então, a gente tem essa questão. Opa, o Brasil vai para lutar lá fora contra o governo fascista, tá certo? Nazista, mas dentro a gente tem um governo ditatorial.
tá? Seria contraditório isso aí, tá bem? Então, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, tá certo, que foi o país, né, que entrou na Segunda Guerra Mundial para dar ordens, né, para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial, ele faz o quê? Ele, tá certo, ele bota pressão, tá, nos países que são aliados aos Estados Unidos e que teriam os governos ditatoriais, tá bem? Então, o que é que acontece? A primeira coisa que vai acontecer vai ser as Forças Armadas cortar relações com Vargas, né? Isso seria, vamos dizer aí, um prejuízo muito grande para Vargas, porque vocês sabem, que a gente já comentou aqui na aula, né, que o que fez Vargas subir ao poder lá no início, tá, na retirada de Washington Luiz, né, na deposição, foi quem? Os militares. Claro que os militares, eles apoiaram Vargas, né, para poder se beneficiar. Ganharam altos cargos, né, e muito dinheiro, politicamente falando, para poder apoiar Vargas. Só que aí é a questão. A gente está numa Segunda Guerra Mundial com um país, tá, que é potência mundial na época, né, os Estados Unidos, botando pressão aonde? Nas Forças Armadas. Vocês acham que as Forças Armadas ainda iriam ficar a favor de Vargas? Claro que não, tá? Então, a relação, tá, do governo com as Forças Armadas começa a se deteriorar. O que quer dizer isso? Começa a entrar em crise, tá bem? Vê só. Por isso que eu botei aqui, ó, isso tá a relação, né, do governo com as Forças Armadas, principalmente porque os Estados Unidos faz essa pressão para que essa relação acabe, tá? Faz levar o fim da ditadura, tá? No caso da ditadura de Getúlio Vargas, né, do Estado Novo. Então, o que é que acontece? Getúlio, para que isso não aconteça e para que ele não perca o poder, que não, a gente sabe que era uma coisa que ele não queria, se ele pudesse, ele permaneceria no poder até, tá certo, ficar bem velhinho. Só que aí é o seguinte, o que é que ele vai fazer? Ele vai, tá certo, prometer eleições gerais, né? Ele faz essa questãozinha de abrir, né, o leque para as eleições gerais. Ele também, tá, diminui a censura da imprensa e ele também vai fazer o quê? Ele vai permitir a organização de partidos políticos. Isso para quê? Para mostrar, né, para os Estados Unidos que ele não era um ditador, que ele vivia, né, o Brasil vivia um sistema democrático, que na verdade não era isso que rolava, tá? Aí o que é que acontece? Quando ele abre, tá? Ele permite a organização de partidos, começam a existir outros partidos. Estão lembrados que lá, tá, no Estado Novo só existiam dois, né? A UDN, é isso? E o partido que ficava contra Vargas, tá bem? A gente vai ter o surgimento de outros partidos, né? Neste caso vão ser três, tá? Aqueles que a gente viu deixam de existir e surgem os três. Neste caso, vê só. O PSD, tá, que é o Partido Social Democrático, vê só, Social Democrático, foi criado por quem? Por Vargas. Onde que Vargas é democrático, minha gente? Mas ele criou o PSD, tá? Então vê só. A base eleitoral dele era, isso quer dizer o quê? Quem é que participava deste partido, tá? Ele foi atrás de quem, ó? Dos interventores que trabalhavam para ele, tá? Dos industriais, né? Das pessoas que montaram as indústrias, no qual ele trouxe as indústrias para cá e aí ele se viu, né, na obrigação de pedir ajuda deles. Os banqueiros e a aristocracia rural. A aristocracia rural quer dizer aquelas pessoas que tinham terra, né? Então você pode ver que no PSD, né, Partido Social Democrático, só tinha apoio de quem? Da classe rica, ok? A UDN, ó, a UDN, que era, tá certo, opositor de Vargas, né, as pessoas que ficavam contra Vargas, né, a gente tem, ó, na UDN, tá certo, União Democrática Nacional, eles eram anticomunistas, tá, e contra Vargas, né, isso, eles não eram comunistas, né, feito Vargas alegava, mas a base eleitoral dele era a classe média. Opa, tia, a classe média não apoiava também Getúlio Vargas? Sim, só que neste caso aqui, a classe média começou a ficar com medo,
tá, de Vargas, né, principalmente por causa da questão da pressão dos Estados Unidos, e aí ele se viu naquela questão de inteligência. Eu vou apoiar quem? Vargas, que está perdendo, ou os Estados Unidos, que é a potência mundial, tá certo? Então, a classe média, os empresários, tá certo? Que são aqueles que tinham comércio, não os industriais, tá? Eram aqueles que também não tinham muito dinheiro, mas tinha posição, então tinha medo de perder o cargo. E a camada militar, tá certo? Não era toda a camada militar, eram alguns militares, tá? Deixando bem claro aqui. A gente vai ter, ó, o outro partido, que é o PTB, tá? O Partido Trabalhista Brasileiro, que ele também vai ser liderado, ó, tá certo? Vai ser liderado pela burocracia industrial, ou seja, pelo pessoal que tinha dinheiro, né? Donos também de indústria, né, principalmente pelos trabalhistas, tá? Pelas pessoas que trabalhavam lá na indústria, mas ele vai ser idealizado por quem? Por Getúlio Vargas. Então a gente vai ter dois partidos aí de cunho getulista, tá? Na questão política, né? Então a gente tem dois partidos contra um. Na verdade é isso, tá? Por quê? Getúlio Vargas, ele criou o PTB com a intenção, tá, de conseguir o pessoal, tá certo, os adeptos de quem? Os trabalhistas e os comunistas, principalmente porque ele tinha perdido o apoio dos trabalhistas, tá? A gente sabe que os trabalhistas, eles apoiavam muito Vargas, principalmente depois da criação das leis trabalhistas, só que nessa situação aqui, principalmente quando ele emprega a ditadura, né, os trabalhistas, eles passam a ter um passinho, fica com o pezinho atrás, tá? A mesma coisa vai acontecer com os comunistas, tá? Então, como, tá certo? Ele não consegue muitos adeptos, tá? Em 1945, Getúlio Vargas, ele vai ser deposto, né? Os Estados Unidos vai começar a fazer pressão nos outros países, tá? Principalmente aqueles países que tinham apoio, feito eu falei no início da aula, que davam apoio aos Estados Unidos. Então, em 1945, repetindo, tá? Getúlio Vargas, ele vai ser deposto, tá? Principalmente pelos generais, ó. Quem vai ficar a cargo de fazer essa deposição vai ser os dois generais, tá? Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Mais tarde, mais pra frente, Eurico Gaspar Dutra vira presidente da República, tá? Mas quem vai assumir, tá certo, a presidência no lugar de Getúlio Vargas vai ser José Linhares, tá? Que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Botei a sigla porque não ia dar pra botar ali, mas vocês coloquem aí no cantinho, tá? Supremo Tribunal Federal. Ok, galerinha? A gente fica por aqui, acaba, tá? A Era Vargas. Esse vai ser o assunto que vocês vão estudar para a prova, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.